Glória a Deus, aleluia. Eu convido você a, de pé, abrir a santa palavra de Deus. No segundo livro, na segunda carta aos Coríntios, capítulo número 2, versos 14 ao 17. Abra o seu tablet, o seu celular, a sua Bíblia, o seu pergaminho. Segundo livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo número 2, 14 ao 17. E depois a gente vai ler alguns outros versículos também que você acompanha. Diz assim a palavra de Deus: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, ou aqueles que estão perecendo, somos cheiro de morte. Para aqueles que estão sendo salvos, somos fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Agora agora o capítulo 3, do 1 ao 6. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora o versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, assim como foi a canção, como foram as canções, nós entregamos esse momento da palavra na tua presença. Que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale em cada coração. Que o teu Espírito Santo ajude a resolver os dilemas, os problemas, as situações, as pendências que cada um de nós tem na tua presença ou na presença da sociedade. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Poder sentar, queridos, em nome de Jesus. Então, quando o pastor Abel falou comigo para que uma palavra fosse ministrada, a gente sempre fica, nervoso, curioso, pensando no que o Senhor quer falar. E o tema do nosso ano é ser mais. Ser mais. Ser mais. Ter mais propósito, ser mais com propósito, ser mais fiel, ser mais amigo, ser mais irmão, ser mais ajustado. Então é ser mais. Ser um marido melhor, ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, ser um filho melhor. Esse ano eu ando ser mais. Então realmente, quando o William falou antes, em janeiro a gente tem que fazer uma programação, para que o balanço do ano seja um balanço positivo. Então é natural você colocar algumas coisas na presença do Senhor em janeiro, quando o ano está se iniciando. Então, se você não fez ainda, você pode pegar o que deu de errado no ano passado, você coloca na presença do Senhor, para que esse ano dê certo em nome de Jesus. Agora, como vai ser melhor? Se você tomar atitudes diferentes. Olha, isso é lógico. Se você tomar as mesmas atitudes que tomou ano passado em coisas que deram erradas, o resultado vai ser o mesmo. Então isso é como 2 e 2 são 4. Agora, está nas suas mãos muitas coisas acontecer. Quer você jejuar mais, orar mais, ler mais a palavra, meditar mais na palavra, ter mais comunhão com os irmãos. E diante disso, automaticamente o resultado vai ser diferente.
O resultado vai ser melhor. E eu tenho certeza que se você, a partir desse ano, começar a fazer as coisas de maneira diferente, na presença do Senhor, com certeza os resultados vão ser extraordinários e sobrenaturais em nome de Jesus. Então olha só o que diz o versículo 14. O 2,14. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância de conhecimento. Exala somente no culto da comunidade cristã Nova Aliança. É isso que está escrito? Exala somente quando você está numa reunião de GA, numa reunião de oração, em qualquer lugar. É isso? É claro que não. Fala que essa fragrância de Cristo exala em todo lugar que você estiver. Ou seja, a maioria do tempo, irmãos, nós não estamos na igreja, né, pastor Jonas? A maioria do tempo, nós aqui estamos nos nossos trabalhos, com os nossos afazeres, com os nossos familiares. Então, aonde que nós temos que exalar a fragrância de Cristo? Na sociedade em geral, na nossa casa, no nosso trabalho, na faculdade. Às vezes até parece ser repetitivo. Na escola, no trânsito, exalar a fragrância de Cristo no trânsito. Então, aonde nós estivermos, nós temos que exalar a fragrância de Cristo. Estando errado, pedindo desculpa. Estando certo, pedindo desculpa também. Estando certo, aceitando as desculpas. Então, a palavra fala, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Queridos, nós somos usados pelo Senhor para então exalar a fragrância do conhecimento da palavra de Deus. Então, quanto mais você se dedica a estudar a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, mais de Cristo se revela em você e mais de Cristo se revela através de você. Muitos reclamam: olha, Deus não fala comigo, eu não tenho uma direção, eu não sei o meu destino, não estão olhando para mim nem pelo que eu faço, esperando reconhecimento. Mas será que nós, irmãos, será que você, será que eu estamos buscando o mapa da mina no lugar certo? Pois o mapa está nesse lugar aqui, a receita está nesse lugar aqui, a palavra santa, imaculada do Senhor. Não tem outro lugar que você possa buscar a receita para as suas dores. A receita para as suas dores se busca na palavra de Deus. Então não reclame que você não tem direção, não reclame que você não sabe o seu destino. A sua direção e o seu destino estão nessa bússola aqui, estão nesse mapa aqui, que é a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Alguém pode dar um glória a Deus, um aleluia? Agora, onde se busca a fragrância do conhecimento? Você sabe, a fragrância do conhecimento se busca na palavra de Deus. E onde se exala o perfume que é feita a fragrância? Na minha e na sua vida. Vocês entenderam? Amém? Então, é na Bíblia, é na palavra de Deus que se busca a fragrância. A fragrância é o mais caro de um perfume, custa caro. Nesse dia eu estava conversando com a Lilian, tem a fragrância que é parfum. Tem outra que é só um cheirinho, dura 20 minutos. Tem outra que é 4 horas, tem outra que tu passa um perfume 3 dias, dura. Olha só, não é verdade isso aí, quem entende perfume? O que acontece? O perfume de Cristo, ele dura a vida toda na sua vida, em nome de Jesus. É o tempo todo. Querido, aonde você estiver, sabe o que acontece quando você exala o perfume de Cristo, a fragrância de Cristo? Aonde você estiver, as pessoas vão querer estar perto de você. Sabe um fruto perfumado? Quem coloca já uma manga na cozinha, uma banana na cozinha, começa a perfumar todo o ambiente. Quem coloca uma jaca aberta, você já viu que os mosquitinhos vão tudo lá buscar doçura? Já viram isso? Então, onde tem perfume, ele atrai. Então, se você não está atraindo pessoas para perto de você, o perfume de Cristo em você não está sendo bom. Você não está fazendo o suficiente, você não está buscando a fragrância suficiente que tem na palavra de Deus para atrair as pessoas para perto de você. Ah, mas eu sou sozinho, eu não me misturo, eu não gosto de relacionamento, eu não quero. Eu sinto muito dizer, mas você está apenas com um perfume fraquinho. Você está com uma fragrância que não está fazendo a diferença, porque as pessoas vão querer estar perto de você se você exala o bom perfume de Cristo. Onde se busca? Na palavra de Deus. Aqueles que estão sendo salvos,
aqueles que estão sendo salvos, que você tem compartilhado o Evangelho, que você tem falado do amor de Deus, pessoas perdidas, sem direção, pessoas que não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, não sabem qual decisão tomar, que estão com as famílias destruídas, com problemas financeiros, com problemas de saúde. Essas pessoas vão buscar o auxílio aonde tem uma fragrância, onde tem um perfume. E você vai exalar o bom perfume de Cristo para essas pessoas em nome de Jesus. Querido, quanto mais você morrer para você mesmo, né, Edson? Quanto mais morrer para você mesmo, mais você vai brilhar para o Senhor e fazer a diferença em nome de Jesus. Já tem aqueles também que, infelizmente, quando virem as palavras que você falar, né, vão pensar que você está exalando um aroma de morte. É porque elas não aceitam a Cristo, elas não se dobram a Cristo, elas não querem o relacionamento com Jesus. Eu não estou falando de religião aqui, eu estou falando de relacionamento com Jesus. Elas não querem, e automaticamente, por não quererem o relacionamento com Deus, aí existe um cheiro da morte, que é a morte eterna, infelizmente. Mas assim como tem aqueles que serão salvos, tem aqueles que não serão salvos também. O Senhor, Ele trouxe salvação para todos, mas nem todos querem a salvação, ou nem todos vão ser salvos, infelizmente. Agora nós somos daqueles que somos salvos. Nós somos daqueles que avançam. Nós não somos daqueles que retrocedem. Nós caminhamos adiante e exalamos o bom perfume de Cristo em nome de Jesus. O título da palavra, se alguém gosta de anotar ou quiser anotar, ficou bonito, ficou meio poético. É Cartas Perfumadas para a Liberdade. Então eu quero dizer para você que você é uma carta perfumada para a liberdade. Para a liberdade do seu cônjuge, para a liberdade dos seus filhos, para a liberdade dos seus vizinhos, para a liberdade do seu bairro, para a liberdade de Brusque, para a liberdade de Santa Catarina, para a liberdade do Brasil. Aonde você estiver, a mensagem que você leva é uma mensagem perfumada que vai levar liberdade. Porque quem é livre, quem conhece a Cristo é livre. A palavra diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A mensagem que você leva, o e-mail que você passa, o WhatsApp que você entrega, para os mais antigos aí que lembram do telex e do fax, você que passou, né? Você leva essa mensagem faz a diferença na vida das pessoas em nome de Jesus. Querido, agora o versículo 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Olhe para o seu irmão e fala para ele: você é um homem, uma mulher enviado por Deus. Esse versículo deixa claro como alerta para nós, irmãos. Deixa claro como alerta para nós, mas um alerta muito forte. Sabe aquele alerta lá da mensagenzinha do WhatsApp? Que é aquele ponto de interrogação em vermelho? Ele fica falando para nós que muitos que pregam a palavra e muitos que falam da palavra não são uma mensagem perfumada. Infelizmente. Muitos até são uma mensagem, mas a mensagem não é doce. Muitos até são uma mensagem, mas a mensagem não é salgadinha, não é temperada. Muitos são uma mensagem insonsa. Agora me diga, quem é que gosta de comer um alimento sem tempero algum? É difícil. Quem é que gosta de comer um alimento sem tempero? Então nós temos que ser temperados, como diz a própria palavra. Nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal ele tempera, o sal ele conserva. Então a mensagem que você tem que enviar para as pessoas, ela tem que fazer diferença na vida das pessoas. Não pode ser uma mensagem vazia por si mesma, mas tem que ser uma mensagem que faz a diferença. E essa diferença, aqueles que pregam a mensagem da verdade, levam ela de maneira séria. Então, você pode ficar atento. Você pode ficar atento. Não se trata, como eu sempre falo, não se trata de religião. Se trata de quem é sério e de quem não é sério na condução da palavra de Deus. Nós vimos uma vergonha hoje em dia em muitas igrejas. Vergonha, literal. Eu me sinto envergonhado em algumas coisas que acontecem. Porque estão negociando princípios, estão misturando política com a igreja, estão negociando valores, se fazendo muitas vezes como a igreja fosse uma empresa, e não é. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é um organismo vivo, que tem vida. E o que tem vida faz a diferença na vida das pessoas. Apenas aqueles que não negociam a palavra, apenas aqueles que não fazem da palavra um leilão, apenas aqueles que não agem por
por benefício próprio, ou politizam para levar vantagens, é que tem a verdadeira palavra e a verdadeira mensagem. Se começarem a misturar muito alhos com bugalhos, fique de olhos bem abertos, porque não é isso que a mensagem central do Evangelho fala. O Senhor diz assim: o meu reino não é desse mundo. O nosso maior reino é a vida eterna, é a glória que há de por vir, para onde nós vamos, em nome de Jesus, amém? Quem é que está na mesa e quer ir para a mesa aí, dá uma glória a Deus, um aleluia. Na mesa, meus irmãos. Então o nosso reino não é desse mundo. Temos que ser cidadãos aqui, bons cidadãos, é claro, dar exemplo, sim. Eu fico preocupado com muitas coisas. Ontem até eu comentava com o Rafael, a gente estava conversando anteontem, com nossos irmãos que não dão bola para a justiça divina. A questão da justiça, através de pequenas atitudes que nós tomamos no dia a dia. Irmão, nós temos que ter temor até de jogar um papel de bala para fora do carro. É correto jogar um papel de bala para fora do carro? Uma casca de banana para fora do carro? É claro que não. Nós somos daqueles que levam a mensagem temperada. Nós não jogamos lixo na rua. Irmãos, olha, vocês viram a simplicidade do que eu falei agora? Será que Deus se agrada porque você joga lixo na rua do seu carro? Pense comigo, reflita. Reflita. Então tem tantas coisas. Mas eu já faço tudo certo, irmão. Nós não, sabemos que não é verdade. Todos nós temos falhas, todos nós temos desafios, todos nós temos que melhorar e temos que ir melhorando dia a dia para que essa carta seja pontuada pelo Senhor. Se deixe pontuar como carta, se deixe reescrever como carta, se deixe ser enviado como carta, se deixe desenrolar para que a carta seja escrita através da sua vida, em nome de Jesus. Olha o capítulo 3, versículo 1. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês, ou da parte de vocês? Então aqui, o apóstolo Paulo, ele faz uns trocadilhos aqui. Ele faz algo para a gente refletir e para a gente pensar. Será que com as palavras acima estamos fazendo propaganda de nós mesmos? Você precisa fazer propaganda do que você tem? Você precisa fazer propaganda do que você conquistou? Para as pessoas aceitarem a mensagem de Cristo na sua vida, para as pessoas aceitarem as mensagens de Cristo na sua vida, você tem que ter valores, você tem que ser rico, você tem que ser bem-sucedido. É isso que ele está falando aqui. Não precisa de propaganda. Aqui é o ser, não é o ter. É o ser mais. Não é ter mais, é ser mais. Você é mais em Cristo. O que você é em Cristo? Quando pergunto para você o que você é, qual a primeira resposta que vem no seu coração? Eu sou um pastor. Eu sou um corretor de seguros. Eu sou marido da Lília. Eu sou um sargento. Eu sou um empresário, eu sou um construtor, eu sou um jogador de futebol. É isso que você é? Não, você é um filho amado de Deus. Essa é a sua identidade. Você pode glorificar a Deus por isso? A sua identidade é de filho amado de Deus. Ele morreu por você e por mim na cruz do Calvário, para que nessa manhã nós estivéssemos aqui louvando o nome dEle. Não é sobre ter, é sobre ser. E você é um filho amado de Deus, em nome de Jesus. Então, precisamos de muitas cartas de recomendações, dizendo o que nós temos, dizendo o que conquistamos, dizendo qual a nossa profissão? Não. Olha o versículo 2. Vocês mesmo é que são a carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Olha só. Vocês mesmo, ou seja, nós, é que somos a carta, conhecida e lida por todos. O pastor Abel falou aqui ainda, no final do ano. Querido, não importa onde você esteja, todas as pessoas estão lendo você. Não importa que você ande com a Bíblia aqui debaixo do braço. Não importa que você queira explicar as discussões teológicas, os problemas teológicos. Isso não importa. O importa é quem você é, o que você expressa, o que você testemunha. Você pode falar bonito, conhecer de teologia de capa a capa e ser uma pessoa nula, que não faz a diferença na vida de ninguém. É isso que o Senhor nos desafia nessa manhã, em nome de Jesus, a nós sermos mais. Automaticamente, ser mais, você vai entregar mais para as outras pessoas. O apóstolo Paulo diz assim: vocês é que são as cartas, lidas por todos, todos aqui,
todas as pessoas que te conhecem te leem. Sabe aquele familiar que você está meio bicudo? Sabe aquele familiar que você está meio chateado? Ele está te lendo. Sabe aquele patrão que você está dando uma enganada lá e surrupiando um horáriozinho, ficando mais tempo no banheiro? Ele está te lendo. Sabe aquela situação lá que você não limpou como tinha que limpar? Ele está lendo. As pessoas estão lendo você. Aquele troco que você teria que devolver, e ele se enganou, vou ficar com 50 a mais. Eles estão te lendo, eles estão olhando. Eu quero ver, para ver se essa mensagem que ele está me trazendo é uma mensagem que tem verdade. Irmão, nós temos que ter verdade. E nós, é um desafio, ninguém é perfeito aqui. A palavra vem aqui da parede para cá e vai lapando aqui as orelhas. Mas nós temos que ser mais. Ao sermos mais, a mensagem fica melhor, a mensagem entrega mais rápido, a mensagem entrega com clareza, a mensagem se deixa pontuar, a mensagem faz a diferença na vida das pessoas, em nome de Jesus. Você é chamado a ser o quê? Um facilitador. Querido, nas coisas comuns do dia a dia, que é a maioria do nosso espaço que nós temos, você é um facilitador ou você é ajudado você é usado para trancar a vida das pessoas? Queridos, nós temos que ser facilitadores em nome de Jesus. O que é ser um facilitador? É ser um ajudador, é aquele que ajuda, é aquele que abre portas, é aquele que mostra o caminho. Fale para o seu irmão, você é chamado a ser um facilitador. Como é que está o seu testemunho de vida? Como é que está o seu testemunho? Além de você ser um facilitador, você tem um testemunho de vida? E como eu falei, não é um testemunho de vida na igreja. A igreja, a palavra igreja, eclésia, assembleia, na sua concepção, na sua originalidade, é chamados para fora. Chamados para fora, alargamento de tendas. Ou seja, você é chamado para ir além. Você é chamado para ser mais, não é aqui dentro. Não é aqui dentro, é fora. É ali quando você for abastecer no posto de gasolina, quando você for pagar a conta no restaurante, quando você estiver dando o seu testemunho, uma palavra que você vai deixar para a vida das pessoas. É na sua profissão. Queridos, nós temos que evidenciar a Deus e mostrar a Deus para as pessoas no nosso trabalho, na nossa profissão, para os nossos clientes. Nós temos que mostrar que nós somos mais em Cristo, e com isso as pessoas vão se sentir atraídas pelo perfume que nós exalamos, pelo conhecimento da palavra de Deus. Então nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Olha só, é sobre ser mais. É sobre fazer a diferença na vida das pessoas. Olha o versículo 3. Vocês demonstram que são a carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então agora, a mensagem que faz a diferença não é você mandar apenas um direct para a pessoa. A mensagem que faz a diferença não é você mandar um panfletinho de evangelização para a pessoa. Até faz a diferença também no sentido de uma literatura. A mensagem não é algo que você escreve, é algo que você vive. Não é algo que você carrega no bolso, é algo que você carrega no seu coração. Não é algo que você posta no correio, é algo que você carrega dentro de si, que você mostra através das suas atitudes. Eu sei que a palavra é dura, ela foi muito dura para mim essa semana também, irmãos. A palavra é dura, ela confronta a maneira como nós estamos vivendo. E nós não queremos viver um ano de mediocridade, de ser mediano, porque a palavra desse ano para nós é ser mais, é atingir objetivos maiores, é ir além, é conquistar, é ter as nossas famílias aos pés do Senhor, como foi cantado aqui. Irmãos, tem isso, que nós venhamos a sair do lugar de comodidade. Aí, como eu tenho falado durante muito tempo, tem irmãos que estão, por exemplo, 10 anos aí seguindo a Deus de uma maneira mais prática, mais específica, vamos dizer assim, de uma maneira diferente. 10 anos, 15 anos, 20 anos, essas pessoas não saem do lugar, elas não conseguem sair do lugar, elas andam patinando o tempo todo. Aí chega alguém 1, 2 anos na igreja, a pessoa está quase voando, quase decolando, e aquele 10, 12, 15 anos fica pensando assim, Fernando, ela fica pensando assim, poxa, como é que está acontecendo isso comigo? Ele já está decolando. Mas por que está decolando? Porque é mais, porque busca mais, ora mais, jejua mais, faz mais. Automaticamente o Senhor vai usar mais. Ninguém é insubstituível, meu irmão, minha irmã, ninguém é insubstituível. Se você não fazer, Deus vai levantar uma pessoa para fazer no seu lugar. Se você não se mexer, vai ter outros que Deus vai se levantar para se mexer.
Se você não sair do lugar, como é que fica a obra? Eu lembro, comentava com o diácono Lucas antes de começar o culto, eu lembro o dia que o pastor Abel falou comigo e falou que estava pensando, né, refletindo e orando para que eu e o pastor Jonas fôssemos separados ao ministério. E eu, na hora, levei um choque assim, né? Eu tinha isso dentro do meu coração mais antigamente, depois de um tempo ficou adormecido. Mas eu, na hora, levei um choque e compartilhei com o pastor Jonas lá na frente do outro templo que a gente estava. Compartilhei, pastor Jonas, irmão Jonas, o pastor Abel falou contigo, né? Pois é, me deu um temor tão grande. E o pastor Jonas, na sua leve e dedicada palavra, com suas pequenas mãos e seu pequeno abraço, colocou sua pequena mão nas minhas costas e disse assim: irmão, aquele que já pegou no arado não pode olhar para trás. E eu tremi. Lembra, pastor Jonas? Eu tremi. Foi profético, igreja. Glória a Deus pela sua vida, pastor Jonas. Então, nós podemos acaso olhar para trás? Agora não tem mais volta. Nós já estamos aqui. Vamos avançar, vamos crescer juntos em nome de Jesus. O versículo 3 novamente, ó. Não escritas, né, com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Não em tábuas, mas nos nossos corações. Não é mais tábua, não é mais a propaganda, não é mais o outdoor, não é mais a rede social, é a sua vida. É a minha vida que vai fazer a diferença. E você tem que demonstrar. Olha só, como a gente faz para demonstrar? Primeiro, mostra o caminho, a verdade e a vida, ou seja, mostra Jesus. É acertar. Você tem acertado o alvo? Ou o pecado tem te consumido? Pecado, a raiz da palavra pecado vem de errar o alvo. Quando a gente não peca, automaticamente a gente está acertando o alvo. Quando a gente peca, a gente está errando o alvo. Então nós temos que mostrar, nós temos que acertar, nós temos que atingir o coração das pessoas. Atingir o coração das pessoas. Queridos, nós temos que ser pontuais. Pense nisso comigo, nós temos que ser pontuais. Não é pontual terceirizando a palavra, vou ser pontual e aplicar de maneira pontual. Eu estou falando pontual de pontualidade. Pontualidade, o caráter de Deus se revela na pontualidade. Pontualidade nos cultos, pontualidade nos compromissos, pontualidade na sua empresa, pontualidade naquele encontro com a sua esposa. Pontualidade revela o caráter de Deus. Nós temos que ser mais dedicados àquilo que nós fizemos. Nós temos que ser dedicados, temos que se dedicar. Fazer tudo como para o Senhor, dedicação, alegria. Fazer com alegria, nada de cara amarrada. Deus de cara amarrada. Cristão não pode andar de cara amarrada. Toda a vida assim. Parece estar chupando limão. Não, o cristão é alegre, o cristão é feliz, o cristão se regozija. Deus de cara amarrada, igreja, em nome de Jesus. Nós somos alegres. Nós somos uma igreja alegre, amém? Então, glória a Deus, aleluia. Nós somos uma igreja alegre, mas nós temos que expressar essa alegria diariamente, não só aqui na igreja, fora. Nós temos que ser verdadeiros, bondosos, perdoadores. Mas nós temos que perdoar. Eu sei que é difícil. Tem situação, né, Isaac, que é difícil perdoar, né, Isaac? Mas a gente perdoa, Isaac. A gente vai na diária, né, Isaac? A gente vai perdoando em nome de Jesus. O Isaac trabalha comigo, é uma moça abençoada da primeira vez no culto aí. A gente trabalha junto. É um menino de Deus, precioso. E olha só, nós temos que perdoar, nós temos que evidenciar que nós estamos fazendo a diferença. Porque a palavra fala o quê? Que nós somos uma carta, não escrita com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus e com o sangue de Jesus. Então agora não é mais tinta, agora é o sangue de Jesus que é escrito na sua vida. Agora não é mais tinta, mas é o Espírito de Deus vivo que mora dentro de você. Porque o Espírito Santo mora dentro de você. Há muito tempo atrás, eu já contei outro dia aqui, vou repetir, um tibetano, uma pessoa do Tibete, onde, enfim, são outras religiões lá, que são pregados, o Will sabe melhor do que eu. Tem essa conversa, Will, depois tu me ajuda a achar para a gente compartilhar. Perguntaram para ele numa entrevista sobre a questão de apresentar vários deuses para ele. Apresentaram vários deuses, apresentaram Buda, Confúcio, Maomé, e entre eles estava, né, o Deus cristão Jesus também. E perguntaram o que mais tinha impressionado. Eles disseram, o que mais impressionou foi o Deus dos cristãos, Jesus Cristo. E por quê? Ele disse, olha, primeira coisa é que tem um detalhe, se você procurar as sepulturas desses deuses, tudo por aí, você vai achar a sepultura de todos. E Jesus não está lá no sepulcro, né, porque ele ressuscitou. Mas outra coisa, esse Deus que é tão grande,
ele se fez tão pequeno e veio morar dentro daquele que crê nele. Ou seja, o Espírito Santo, Deus, mora dentro de mim e de você. Sem a gente entender como que ele se faz tão pequeno para morar dentro de nós. Como ele se faz tão pequeno para morar dentro, de uma morada que muitas vezes está suja. Mas ele mora dentro de mim e dentro de você, para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós tivemos os nossos corações perfurados. Nós tivemos os nossos corações circuncidados. Aquela palavra de Atos dos Apóstolos que diz assim: e lhe compungia os corações. Aquela palavra lá, eu já expliquei outro dia, é assim: e os seus corações foram perfurados. Quando o Senhor perfura o seu coração, quando o Senhor atinge o seu coração, nem sinal se vê que ele foi perfurado, mas você vai ser uma nova criatura no nome santo de Jesus. O versículo 4, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Quem aqui assistiu a palavra do pastor Abel na quarta-feira? Foi essa palavra aqui que ele ministrou. A capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, queridos, o que nós conseguimos fazer, a vida diferente que nós conseguimos levar, o testemunho que nós evidenciamos, as palavras que nós proferimos, o que nós fizemos de diferença na sociedade, a capacidade não é nossa, amém? Está falando aqui que a capacidade não vem de vós. Quem nos capacita é Deus, é só a gente confiar nele. Essa capacidade que eu estou falando, ser mais, e sendo mais, você fazer mais, é algo que vem da capacidade do Senhor. Ele só diz assim, me busca, confia, se entrega. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então você tem que entregar a sua vida, você tem que confiar a sua vida, e o Senhor vai fazer. Você tem que ser dependente de Deus, em nome de Jesus. Queridos, por que nós temos que ser dependentes de Deus? Eu trouxe uma reflexão que eu vi essa semana, talvez algum irmão viu também, eu vi de maneira breve, fui aprofundar um pouco mais ela, sobre homens de Deus que de repente decidiram andar com suas próprias pernas. Agora, quem somos nós, na fila do pão, perto de Salomão, perto de Davi e perto de Arão? Olha, até rimou. Quem somos nós na fila do pão, perto de Salomão, de Davi e de Arão? Não é verdade? Olha só, Salomão foi o quê? O mais sábio. Davi foi o homem segundo, e Arão era o sumo sacerdote de Deus. Ou seja, aquele gêmeos que apresentava, os sacrifícios lá na presença para a expiação dos pecados do povo. Estamos falando de 3 caras grandes da Bíblia. É 3 grandão. Salomão, Davi e Arão. Quando eles resolveram tomar as próprias decisões e andar com as próprias pernas, vocês sabem o que aconteceu? Quando eles saíram do ser mais, quando eles resolveram decidir por eles mesmos, Salomão foi idólatra. Quem lembra que Salomão foi idólatra? Ficou só nisso? Não. Foi através de Salomão que o reino de Israel foi dividido. Olha só. Quando você decide andar pelas suas próprias pernas, você vai levar divisão. Ele dividiu um reino. Se você sair da presença do Senhor, você vai dividir opiniões, vai dividir família, vai dividir igreja, vai ter problema. O segundo, Davi, o chamado homem segundo o coração de Deus. Davi, quando andou pelas próprias pernas e tomou suas próprias decisões, adulterou, assassinou, matou, e o pior de tudo, ele fez o recenseamento. Pessoal, a maioria dos irmãos pensa que o castigo maior de Davi e do povo foi por causa do adultério e do assassinato, quando na verdade foi por causa do orgulho. Então, cuidado do orgulho. Quando ele mandou o pastor Jonas contar aquele 1.180.000 soldados do seu general, acho que foi Joabe, disse assim, disse assim, Senhor, foi Joabe, Marcão? Era melhor não contar. Ele disse assim, conta o meu exército para ver como é que está o meu poder. Da visão falou, conta o meu exército. Aí Joabe falou, não, é melhor não contar, não vamos tentar. Conta, 1.180.000. 1.180.000 homens armados. Que loucura foi essa que ele fez? Confiar na sua própria
força e não mais na força de Deus, diante de todas as vitórias que Deus já tinha dado para ele. Ou seja, o orgulho. Orgulho. Pensa, Salomão, né, o mais sábio, teve o problema que eu já falei para você, divisão. E agora, Davi, o orgulho. E olha só o que aconteceu, milhares de pessoas morreram por causa dessa atitude dele, certo? Não pôde construir o templo do Senhor, por causa também dessa atitude e por causa do derramamento de sangue. E Arão? O que Arão fez de errado? Arão, o sumo sacerdote que fazia expiação contra os pecados do povo, decidiu andar com as próprias pernas. Achou que Moisés estava demorando muito no monte, o povo deu uma reclamada e o que ele fez? Um bezerro de ouro. Fez um bezerro de ouro. Só para deixar claro, esse bezerro de ouro não era uma imagem de outro Deus. Você pode ler lá depois em casa. Era uma imagem do próprio Deus, era mostrando como se Deus fosse um bezerro. Deus não aceita ser simbolizado por nada. Não simbolize em Deus. Não simbolize em Deus. Deus é tão perfeito que nada pode atingir a perfeição de Deus. Então não faça imagem de nada pensando ser Deus. Foi isso que Arão fez. Sabe o que aconteceu? Problema grave, morte. Então quando você decidir andar com as suas próprias pernas, não respeitando o que a palavra de Deus diz, pode ter divisão, orgulho e morte na sua vida e na vida das pessoas que estão perto de você. Eu sei que é um alerta, eu sei que é uma palavra dura, eu sei que é difícil, irmãos, é para mim também. Mas que nós venhamos refletir isso nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. E o versículo adiante, o versículo 6, diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Aqui, irmãos, tem uma confusão grande. Quando fala letra mata, muitos pregadores, ensinadores da palavra, professores, falam que é a letra da Bíblia que mata. Não está falando que é a letra de estudar a Bíblia, fazer teologia, fazer curso. Não é isso. Quando a letra mata aqui, é a letra da lei. Ou seja, pela letra da lei, nós aqui não teríamos escapatória. Pela letra da lei, nós todos estaríamos condenados à morte. Por isso que a letra mata. Agora, um Espírito agora, que é o Espírito Santo, escrito nas tábuas do nosso coração, esse Espírito traz vida e vida em abundância. Esse Espírito traz uma vida dentro de você e para aqueles que te cercam em nome de Jesus. Para as pessoas que estão perto de você. Ser uma carta perfumada para a liberdade, meus irmãos, é ser mais. Ser uma carta perfumada é levar uma mensagem atraente, positiva, com uma mensagem verdadeira. Como eu falei antes, não é o que você faz, não é o que você conquistou, não é sobre ter, não é sobre os seus hobbies, nem sobre o que você gosta, não é sobre a sua profissão, é sobre quem você é em Deus, um filho amado de Deus. O versículo 15, a gente está quase terminando. Tem um mistério aqui, tem que orar pelo pessoal do Temap aqui, é uma listinha de oração do Temap aqui. Vocês me ajudem a orar pelo pessoal do Temap, amém? Versículo 15. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, quando Moisés é lido, quando a lei era lida pelas pessoas que não têm o conhecimento e não têm o Espírito Santo, fica embaralhado mesmo. E ficava embaralhado e até hoje fica embaralhado. Porque é como um véu que cobre o coração, um véu que cobre o entendimento, Marcão, de quem não tem Cristo. Então quem lê não entende. Eu não estou entendendo. Eu não estou sabendo entender Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Êxodo, Neemias, Jó. Não estou entendendo esses livros. Agora, quando tem o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo, ele te ajuda a entender, ele te ilumina a tua mente. Agora o 17, onde há o Espírito do Senhor aí, então há a liberdade. Por isso que cartas perfumadas, atraentes, cheirosas, bem escritas, caprichadas para a liberdade. Para a sua liberdade, para a liberdade da sua família e liberdade daqueles que cercam. Ou seja, nós temos que ser mais. Como eu falei antes, esse ano é o ano de sair da mediocridade. Se você foi medíocre, é mediano. Medíocre é estar na média. Eu profetizo que você vai ser acima da média nesse ano em nome de Jesus. Você vai sair do marasmo, vai sair dessa praia sem onda e vai para um lugar onde vai surfar na presença do Senhor, igreja.
É algo a mais que nós temos que dar. Por isso que é ser mais. É ser mais, vem de dentro de você. É o que você tem que fazer. E o Espírito Santo, ele vai trabalhar em você para que você conquiste, para que você, expresse gratidão a Ele, para que você vá além, vá em frente, vá adiante. É com Deus daí, mas a sua parte você tem que fazer. A gente sempre acredita, numa participação com Deus, numa participação de a gente mostrar o que quer para Ele. Você acha que vai fazer a diferença uma pessoa que ora meia hora para uma pessoa que não ora nada? É claro que vai fazer. Você acha que não vai fazer a diferença uma pessoa que jejua 2 vezes por semana e o outro nunca jejuou? Claro que vai fazer. Um lê a Bíblia 40 minutos no dia, o outro não pega na mão, só fica nas redes sociais. Vai fazer diferença? É claro, essa é a diferença. Ah, mas é chato. É legal lá. É legal. Não estou dizendo que não é legal. Mas tem coisas que é prioridade na sua vida. Às vezes é como um castelo de cartas, sua família desmoronando, problema na empresa. Enfim, você não se dando bem com as pessoas. E você não faz nada, você não corre atrás, você não busca saída. O Senhor quer te dar uma saída nessa manhã, através da palavra dEle, em nome de Jesus. Olha o 18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então a glória que nos transforma, irmãos, é a glória do Senhor. Isso vem tudo do Senhor, a capacidade do Senhor, a indicação pela palavra do Senhor. Mas nós temos que ser servos, sujeitos, submissos à palavra de Deus, que ela nos ensina, para então nós conquistarmos, galgarmos, irmos além e sermos mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria convidar já o grupo do louvor para subir. Conclusão. Se nós aplicarmos o que aprendemos aqui, algumas dessas coisas, algum desses benefícios que o Senhor nos passou aqui nessa manhã, nós vamos ser cartas perfumadas para a liberdade. Para a nossa liberdade e para a liberdade do próximo, em nome de Jesus. Tá? Para concluir, e para a gente refletir durante essa semana. Eu estava quarta-feira de manhã, acordei quarta-feira pela manhã, já preocupado com a palavra, o Senhor já tinha me dado o texto. Eu levantei e fui correndo para a cozinha, onde estava o meu caderno lá, para anotar isso aqui. O Espírito Santo foi ministrando isso aqui no meu coração. Por que nós temos que ser livres? Porque quem é livre é modelável. Aquele que está preso, Júlio, ele não consegue se modelar muito, porque ele não consegue sair dali, ele não consegue fazer a diferença o que está preso. Tu sabe, tu já aprendeu alguns, tu sabe, né? Então, ele está preso, ele está limitado. Agora, por que nós temos que ser livres? Porque nós, sendo livres, nós não temos limite nas mãos do Senhor. O Senhor pode nos usar quando e onde quer, irmãos. Então, veja só essa reflexão. Imagine que você é uma carta, amém? Quem pode se imaginar uma carta aqui, dá um amém. Sabe, mas a carta aqui escrita, é aquela carta que ela era enroladinha. Sabe aqueles pergaminhos enrolados, Luciano? Era aquele pergaminho. Não é uma carta bonitinha, com aquele correiozinho amarelinho, né? Que a gente tem aquelas cartas antigas. É uma carta enrolada. Lembra daquelas cartas com selo? Tem aquela imagem aqui do selo aqui para colocar aqui? Aquela imagem do ser mais. Ó, aqui é uma carta, né? Enfim, é colocado um selo na carta. Ninguém pode abrir a carta, certo? Mas essa carta que eu estou falando, ela é enrolada e tem um selo. Agora, esse selo que estava trancado lá, esse selo que estava fechado, o que acontece com esse selo? Jesus abriu ele. Jesus quer escrever uma nova história na sua vida. Jesus quer escrever coisas novas. Jesus quer fazer coisas na sua vida que você nunca imaginou. Viu, André? Ele quer fazer coisas maravilhosas, André, na tua vida, que você nunca nem sonhou, nem planejou, nem pensou, mas o Senhor quer fazer. Agora, essa carta primeiro, ela tem que se deixar ser desenrolada, o papel tem que desenrolar. Você tem se deixado manusear na presença de Deus? Olha só, você se deixa manusear como um papel? Ou o seu coração não é mais acessível à nova escrita do Pai? Pense comigo. Você se deixa escrever uma mensagem nova? Ou o seu coração está fechado? Você se deixa ler? Pode ler a sua vida? Ou a escrita está toda confusa lá dentro, cheio de erros ortográficos?
Você se deixa pontuar? Você se deixa corrigir? Ou o seu coração é orgulhoso? Não, eu é que sei da minha vida, aqui ninguém vai pontuar, aqui ninguém vai colocar vírgula, aqui ninguém vai corrigir, aqui ninguém vai indicar o caminho. Eu não aceito de ninguém, é eu que decido, eu e Deus e a Bíblia aqui, e você não é sujeito a nada. Você se deixa pontuar, colocar vírgula, ponto e vírgula, ponto final e corrigir, ou o seu coração é orgulhoso? Você se deixa interpretar? Existe um texto aí dentro, você se deixa interpretar? Ou não tem nada de bom aí dentro? E o Senhor tem que escrever uma mensagem nova do zero? Será que não dá para interpretar nada aí que está aí dentro? Está tudo confuso, tudo misturado, não tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Não tem metodologia científica? Está tudo bagunçado, Samuca? Como é que está essa mensagem? E se precisar apagar, você deixa apagar a mensagem e Deus escrever do zero? Ou nunca vai poder ser escrita uma mensagem que faça a diferença de ninguém em nome de Jesus? Você e o seu coração são livres para ir em frente com a mensagem? Ou a carta do conteúdo é só para você? Você tem uma carta bonita, você tem uma carta com uma mensagem linda para você, para sua família. Você tem uma carta com promessas, mas essa carta não é enviada para mais ninguém, não é enviada adiante, fica tudo para você, fica tudo com você, é só eu. E as pessoas, as cartas enviadas e perfumadas para a liberdade dos outros, como fica, igreja? Que tipo de carta somos nós? A carta do conteúdo é só para você mesmo? Ou é para atingir outras pessoas da sociedade? Pode ficar de pé em nome de Jesus? Vamos refletir o final. Uma carta, eu quero que todo mundo se alegre, né? Uma carta, ela não tem vontade. Viu, Lucas G? Uma carta, ela não tem vontade. Uma carta, ela faz a vontade daquele que escreveu. Uma carta, ela faz a vontade daquele do remetente, aquele que lhe enviou. Uma carta, ela é enviada e a mensagem dela, Fábio, é de quem escreveu. Tu és uma carta, Fábio. Em nome de Jesus. Quanto mais mortos, Edson, isso aqui já estava escrito antes da palavra que tu me deste, Edson. Quantos mais mortos nós tivermos para a nossa razão, melhores cartas nós seremos. Quantos mais mortos nós tivermos para a nossa razão, mais luz nós vamos enviar para aqueles que estão precisando, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Agora nessa canção, antes da gente orar, reflita no que foi dito essa noite, essa manhã, reflita no que foi dito, e vamos ser uma carta perfumada para a liberdade, em nome de Jesus.